jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque à acessibilidade e inclusão. As inscrições para as Olimpíadas Brasileiras de Robótica terminam também nesta segunda-feira. Alunos do ensino fundamental, médio e técnico podem se inscrever na competição. A Defesa Civil de Petrópolis alterou o estágio operacional do município para observação, tendo em vista a passagem de uma frente fria pelo oceano. E 91 oportunidades foram divulgadas pelo Balcão de Empregos de Petrópolis nesta semana. O cadastramento do currículo deve ser feito pela internet. E motoristas de aplicativo e taxistas autônomos têm direito, pela legislação, a descontar 40% de seus rendimentos na hora de calcular os ganhos registrados como tributáveis no imposto de renda da pessoa física. O prazo para enviar a declaração termina na próxima quarta-feira, dia 31. E a empresa Turpe assume as linhas da empresa Cascatinha. Os nossos repórteres trazem as informações ao vivo sobre quais foram as alterações. O diálogo com o objetivo de apresentar as vitórias no esporte e na vida. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã. Você é nosso convidado especial para curtir, comentar, compartilhar, interagir aqui com a gente durante a nossa programação. Nessa edição de hoje, nós já vamos dar destaque então à nossa entrevista. Aqui ao meu lado nós temos Douglas Matos, ele que é piloto de kart e vai falar um pouco para a gente sobre superação, disciplina e, claro, sobre uma mensagem tão importante que a gente leva também às outras pessoas que sofrem com algum tipo de deficiência ou alguma incapacidade. Douglas, seja muito bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate e, é claro, vamos comentar aqui um pouquinho sobre a sua história também, né? Boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Richard. Boa tarde todo o pessoal do Correio Petropolitano. Estou aqui para falar com vocês um pouco da minha experiência de estar correndo de kart, as dificuldades, como que eu consegui chegar e entrar na competição. E é isso. É bem difícil, mas com muita dedicação e força de vontade a gente consegue chegar lá. Bom, Douglas, a primeira pergunta que eu faço para quem está em casa é entender. O Douglas ele teve uma paralisia cerebral, mas hoje ele é piloto de kart, tem patrocinadores e visa aí alguns objetivos para o futuro. A primeira pergunta é, quando foi que você iniciou, quando surgiu a vontade de pilotar o kart? Então, Richard, eu tive em 2019 para 2020 um problema grave de depressão. Eu sofri muito com isso e minha família toda me apoiou, me ajudou e tal, e eu quis mudar de vida. Até que eu tenho hoje, eu sou piloto de kart, mas eu sou formado em TI, trabalhei na área de TI e assim, hoje eu tive que me afastar por causa da minha depressão. Fiz tratamento com psicológico, com psicólogo, com isso, com aquilo, e até que a minha psicóloga chegou, cara, tu tem que fazer alguma coisa que te dá prazer, uma parada que você goste.
E aí, com muitas conversas, depois de 2 anos, a gente elaborando o que eu queria, qual esporte que eu queria. Vou fazer um esporte paralímpico, mas não ia me motivar. Eu queria fazer algo que me motivasse, que me desse prazer e superasse a minha deficiência a cada dia. Aí eu fui, quero fazer atletismo. Aí fui, pesquisei, não era aquilo que eu queria. E assim, eu sempre, até aqui no canal mesmo, eu já fiz algumas matérias sobre acessibilidade, sobre inclusão, sobre vagas de deficiente, sobre estacionamento na cidade, que melhorou muito, sobre calçadas, isso e aquilo. E assim, eu vinha cobrando e tal, e como você viu, se você tiver acessibilidade, tiver uma ajuda, tiver uma orientação, você consegue chegar lá. Isso não importa se você tem deficiência ou não, mas aí é isso. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa e tal, aí até que eu conheci o dono da Erictel, que é uma das empresas que ajudam hoje a eu correr. O nome dele é Dilson, ele é muito meu amigo, eu gosto muito dele. E a gente começou a brincar no kart aqui em Petrópolis, no kart indoor. E como que foi a primeira experiência de pilotar o kart? Então, eu já tinha experiência de pilotar aqui no kart indoor. Eu sempre gostei, eu sou hoje no Brasil uma das primeiras pessoas que tem carteira nacional de habilitação sem restrição. Consegui essa façanha, tenho paralisia, nasci com paralisia, com falta de oxigenação, minha parte de locomoção é bem afetada, mas nem por isso eu deixei de acreditar em mim. Aí comecei uns 10, 15 anos no kart brincando, ia uma vez ou outra, de uma vez por ano, 2 vezes por ano e tal. Aí sempre gostei. Aí, como eu conheci essa pessoa, ele foi me motivando e assim, ele também estava com depressão na época. E eu, começando a sair da depressão, a gente conversava, eu ajudava ele me ajudava e tal. E a gente ia no kart. Aí até que começou, vamos disputar um campeonato para ver como é que é. Aí de brincadeira começou. Aí eu falei, cara, eu tenho que ver como é que vai fazer e tal. Ele falou, não, vou te ajudar. Aí eles começaram a me ajudar e tal. Eu fui levando a parada mais a sério, mas vi que não é brincadeira. O esporte em si requer muita disciplina e determinação. Não é apenas você sentar lá no carrinho e fazer e pilotar. Não é isso. É o preparo físico, é muito importante. E alimentação, preparo físico, psicológico, é muita coisa. Não é só você sentar no carrinho e fazer. Vai lá e faz. Não é. E quando que você se deu conta de que queria realmente seguir como profissional dentro do kart, disputando campeonatos, disputando corridas e levando isso como a sua profissão? Então, como foi quando isso daí eu deixo até uma mensagem para todos vocês aí que estão vendo. Todo mundo, quando tem uma deficiência ou perde alguma coisa, ela é motivada com alguma coisa. Eu sempre quis correr. Correr assim, sair correndo e correr. Eu não corro. Eu tenho minha deficiência, não corre. E eu, cara, muitas noites sem dormir, eu pensava, cara, eu quero conseguir colocar isso na minha vida. Como que eu vou correr? Como que eu vou fazer? E veio o kart. Eu já estava com isso, já estava com essa ideia. Aí, de uma hora ou outra, eu cheguei para minha esposa e falei, cara, eu vou fazer isso. Aí até que eu fui lá na equipe Mateis, de Stock Car aqui em Nogueira, conversei com o pessoal lá, aí conheci o dono da equipe, seu Andrés Mateis, que hoje ele é meu amigão, cara muito humano, muito gente boa, chegou para mim, eu falei com ele, seu Andrés, eu queria muito correr e queria andar no Stock Car um dia.
Aí ele falou, ele em momento nenhum, ele falou que não era capaz. Ele conversou comigo e tal, aí ele falou, alguns meses depois, ele falou, vou te levar para a pista, para você conhecer. Aí eu fui convidado pela equipe Ipiranga e pela equipe Vogel a conhecer como é um final de semana de treino. E fui para lá com a equipe, dentro do ônibus e tal, fui para lá, entrei, aceitei o desafio e fui. E assim, hoje conheci, tive um interpessoal gigantesco, até conhecendo pilotos, Thiago Camilo, que é muito meu amigo, César Ramos, Tony Canaan, a galera toda da equipe Mateus, da equipe Vogel, cara, equipe Blaus, conheci Alan Kodaí, Felipe Fraga, pessoas que assim, que nem nunca pensaria em conhecer e conheci. Aí até que como eu não tenho vergonha, né, eu conheci o dono da Halmac, dessa da Halmac aqui, ó, na minha camisa. É uma empresa lá de Jaraguá do Sul. Deixo um abraço aí para o Júnior, para toda a galera da Halmac também. E conheci ele na pista. E eu falei com ele, cara, eu queria muito correr. Cheguei para ele e fiz 2 pedidos para ele. O primeiro foi andar de helicóptero e o segundo eu queria correr. Ele falou, vou realizar teus sonhos. Aí ele falou, beleza. Aí logo conversando e tal, não sei o quê. Depois de meses, ele falou, vou te ajudar, vou fazer uma parceria com a equipe Mateus, não sei o que, contigo, a gente vai botar você para correr. Aí foi vindo as outras empresas, Fast Pizza, a Estilo Rodas, a Júpiter Baterias, a Serra Verde, a Bom Sucesso. Aí eu fui conversando com o Diego da Estilo, com o Marco da Serra Verde, com não sei o que, fui movimentando, que isso daqui é tudo. Quando você quer alguma coisa, você tem que botar na cabeça e falar, vai e faz. Não tem esse negócio de ficar pensando muito, não sei o que, vai e faz. Aí foi assim esse processo. Foi assim, rápido. E Douglas, como que você comentou aqui no início que você utilizou o kart como uma escapatória, digamos assim, para a depressão, para essa situação tão delicada que atinge tantas pessoas, até na verdade no Brasil, um tema um tanto quanto preocupante. Queria fazer a seguinte pergunta, você chegou a ter apoio da família e qual foi o impacto desse apoio para que você continuasse? Então, o impacto da minha família foi, cara, 100%. Sem a minha família eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Ou eu teria já morrido, ou eu teria... Muitas pessoas pensam que a depressão não mata. A depressão mata. E mata, assim, de uma forma gigantesca. Muitas pessoas chegaram para mim e falaram, Douglas, faz o esporte virtual. Cara, se eu estava com problema, se eu estou com problema ainda de depressão pela causa da tecnologia, como que eu vou fazer o esporte virtual? Eu poderia montar um simulador e fazer no simulador, mas não seria a mesma coisa. A emoção de você largar com 12, 15 pessoas do teu lado, você está na pista, nunca vai suprir o virtual do interpessoal. Qual que é a sensação de poder pilotar o kart? É uma sensação de liberdade, só quem está lá que vai poder passar isso para vocês. É uma sensação de liberdade, é uma sensação de bem-estar, é uma sensação que gera muito prazer e assim, é motivante. Todo mundo que queira fazer um esporte, faça, se dedique, que vocês conseguem. E assim, tem que ter o apoio da família, que nem eu estou falando com vocês aí. Se eu não tivesse hoje o apoio do meu pai, deixo até um abraço, que hoje é aniversário do meu pai. Opa! Ó, pai, aniversário, parabéns para você aí. Ele me ajudou muito. Jorge Matos, parabéns aí. Minha esposa Juliana. Meus filhos, eu tenho 2 filhos, eu tenho o Arthur e o Anthony. Um tem 8 e o outro tem 2 anos.
E assim, eles me ajudaram muito nessa parte para eu começar a sair da depressão. A família tem uma 100% de estrutura para você sair da depressão. Se você não tiver família, se você não tiver pessoas que gostam de vocês, amigos, cara, você não sai. Não sai. E Douglas, você imaginava que seria um grande exemplo para toda a população petropolitana, mas não só de Petrópolis, mas para qualquer pessoa que hoje sofre com algum tipo de deficiência, justamente para mostrar que, olha, você tem capacidade de fazer tudo aquilo que você quer? Você se imaginava tendo esse papel, essa representatividade tão grande que você tem hoje? Então, até há uns meses atrás eu não tinha essa mentalidade, não. Eu fui ver o tamanho da proporção que eu estou entrando, como ser o primeiro, como correr, como no teu carro adaptado, como isso, como aquilo. E assim, você virar uma representatividade para outras pessoas é muito importante. E assim, você tem que deixar o exemplo. Você tem que sempre se superar cada dia que passa. Que nem eu falo com o seu Júnior, lá de Jaraguá, que é o Gel da Halmac. Ele sempre me dá muito conselho. E assim, eu hoje, Richard, eu não quero chegar lá para competir, eu não sou piloto de ponta. Eu não sou um piloto que vai chegar para conquistar um campeonato. Eu sou um piloto para estar na inclusão, para estar no meio, para estar conectado com as pessoas e motivando pessoas. E o mais importante, os jovens, meninos de 6, 7 anos, quando eu vou para Guapimirim, ou eu vou para Volta Redonda fazer algum campeonato, alguma coisa, eles param para tirar foto comigo. Os meninos já vê. Posso tirar uma foto com você, Douglas? Eu sou teu fã, eu sigo na rede social, você é meu exemplo. Então, você vê essa geração hoje querendo tirar uma foto comigo, que não sou um piloto de ponta, isso que me motiva. Se eu conseguir chegar no pódio, se eu conseguir ganhar uma corrida, cara, show de bola. Mas eu estar conseguindo competir, estar lá no meio, estar na largada, saber que eu posso fazer isso que me motiva e ir a cada vez mais. Chegar um dia a uma Copa HB20, a uma Fórmula Porsche, que assim, qual é o meu foco, qual é o meu objetivo? Eu não quero ficar no kart por muito tempo. Eu quero começar vou dar um exemplo para todo mundo começar a conhecer. O futebol tem a equipe fraldinha, mirim, não sei o que, isso aqui. O kart hoje, eu estou conhecendo como quer correr, que é força G. Imagina você estar dentro do kart. O kart lá que eu corro chega a 80 km por hora. Imagina você lá, segurando o volante assim, fazendo a curva e tendo que controlar a força G. Quando você vira para esse lado aqui, você tem que jogar para o outro lado do corpo. E é isso, entra na curva, faz, freia e tal, baixa o teu tempo que tu tem que... Hoje tive que me federar, a Federação de Carioca de Automobilismo, para eu poder correr. Tive que ter tempo para isso, baixar as minhas coisas e tal. E eu queria começar do início. Como começar do início? É no kart. Então eu vou conseguir. Hoje eu estou correndo no Campeonato Carioca, lá em Guapimirim. Aí, a gente tem inclusive essas imagens aí. Foi de sábado. Foi de Guapimirim. Essa é lá de Guapimirim. Sábado agora, a terceira etapa que eu participei, eu fiquei acho que em sexto. Sexta colocação, tinha 12 pilotos na pista. Se vocês quiserem depois, eu deixo o link no YouTube, Fast TV, para quem quiser assistir, tá lá a minha prova. Cara, foi super legal. Todo mundo, cara, muito legal. Aí é no kart indoor. Aqui em Petrópolis. Eu fiz o vídeo para vocês verem. Não é só sentar no carrinho. É botar um capacete. É botar um macacão. Eu tenho um amigo que desde a infância, que ele vai na pista comigo para eu botar um macacão, para botar o capacete, botar a sapatilha. Aí me ajuda a entrar no carrinho. Aí é toda uma infraestrutura que tem que ter
para eu correr. Não é tão fácil assim da pessoa chegar e sentar e correr. Não é assim. Eu tenho dificuldade de botar o macacão, eu tenho dificuldade de entrar no carrinho, que nem a galera lá do Kart Indoor me ajuda. E é muito complexo. E Douglas, a gente vê, né, como você comentou, tem toda uma logística por trás, né, para você poder estar ali competindo. Como que é hoje, por exemplo, o seu dia a dia de treino, de capacitação para você, inclusive, poder participar das corridas? Então, meu dia a dia hoje é o seguinte, é fisioterapia, musculação, alimentação. Eu faço 3 vezes por semana fisioterapia, 5 vezes por semana musculação, até deixar um abraço lá para o Michel da Academia Corp. Michel, abraço aí para você. Faço lá com eles lá. E preparo físico e treino no kart indoor aqui em Petrópolis com o Vinícius. Deixar um abraço aí para o Vinícius, que a gente fez parceria também. 3 vezes por semana. E é isso. Tem que ter muita dedicação, treino para você conseguir chegar lá. Ah, não pensa que é fácil fazer, que não é não. É muito difícil. E assim, tem que ter parceiros. Você não pode chegar. Às vezes a pessoa não te ajuda financeiramente a correr. Mas se você tiver uma parceria, vou lá na academia, vamos fazer os vídeos, vamos fazer. Abre a tua rede social, faz isso, parceria e tal, isso e aquilo, que você vai chegar em algum lugar uma hora. E Douglas, a gente está também abordando um outro tema que é importantíssimo aqui, que a gente retrata a acessibilidade. Ainda falta muito o que conquistar de acessibilidade para as pessoas, e não só dentro do esporte, mas também, por exemplo, em Petrópolis? Então, esse é um tema muito complexo. Petrópolis hoje é uma das cidades que eu acho que necessita muito de infraestrutura e urbanismo para chegar numa acessibilidade nível adequado para pessoas assim, com deficiência. Vamos dizer, aqui tem elevador para você vir com cadeirante, vir com uma pessoa com deficiência, beleza. Mas tem prédios que não tem elevador, que tem que subir de escada. Como é que você vai subir com uma pessoa com deficiência na escada? Como é que você vai fazer? As calçadas no centro histórico. O nosso prefeito atual fez as obras nas outras eleições e tal, renovou a calçada, renovou isso, largou para lá. Hoje não tem acessibilidade no centro histórico. Hoje o centro histórico, para eu andar no centro histórico hoje, como é que eu vou atravessar uma rua com a minha deficiência? Não tem. Hoje, nos bairros, por exemplo, os bairros, as calçadas são todas estreitas e são todas irregulares. Tem as normas para fazer isso, tem tudo. Lei tem. Não adianta falar, isso eu deixo para os nossos governadores. A mensagem, lei tem. Não precisa criar lei. Tem que tirar essa lei do papel e efetuar as obras, efetuar as coisas e botar para fazer, para todos terem acessibilidade. Que não é só o deficiente que tem acessibilidade, que necessita de acessibilidade. É o idoso, é a pessoa que quebra uma perna, é a pessoa que quebra um braço. Aí ele vai sentir na pele como que é ser deficiente. Hoje, a pessoa reclama, estou acordando de manhã para ir trabalhar. Cara, você tem que agradecer. Imagina você querer fazer esse movimento com o braço aqui, ó, e você não conseguir. Eu comecei a andar com 12 anos de idade e estou aí. Minha mão era assim, ó. Eu consegui, com muita força de vontade, determinação e força de Deus, consegui estar aqui hoje com vocês falando. Mas nem todo mundo consegue. Mas é isso. Eu deixo a mensagem aí para os governantes para tirar a lei do papel. Não adianta ter a lei da acessibilidade, não adianta ter as NRs, não adianta ter isso, aquilo, as empresas privadas fazerem. E como que o deficiente vai chegar no trabalho? Como que ele vai ter um transporte público? Que aqui na cidade hoje é precário o transporte público para o deficiente. Se ele não tiver um carro para se locomover, às vezes a rampa está quebrada, as calçadas é irregular. Como é que eu vou subir no ônibus? Vou botar a perna lá para subir no ônibus? Não tem como, não adianta. Tem cidades do Brasil que tem acessibilidade, mas tem outros problemas. Mas é isso. A mensagem é essa.
A gente vê que realmente ainda há muito que fazer nessa pauta, e quando a gente trata de acessibilidade, como o Douglas comentou, a gente não trata apenas das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, mas também dos idosos, de às vezes uma mãe que precisa sair com o filho no carrinho, como que ela vai se locomover, por exemplo, para poder levar essa criança na escola ou para o mercado que ela precisa levar junto, porque não tem ninguém para ficar. São diversos pontos que a gente tem que abordar. E se formos levar em consideração andar no centro de Petrópolis em dias de chuva, por exemplo, como hoje, você passa pela Rua do Imperador, é quase impossível em alguns trechos você conseguir atravessar na faixa de pedestre porque está completamente alagada. E imagina para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência ou então alguma dificuldade para se locomover. É um outro ponto também a ser questionado aqui, mas é lógico que a gente vai continuar cobrando isso e essas medidas elas são necessárias e emergencialmente necessárias. Douglas, antes da gente terminar aqui nossa entrevista, eu queria te agradecer a presença por trazer um pouco da sua vivência, da sua história, de explicar para as pessoas esse ponto tão fundamental de que mesmo com alguma dificuldade, algum empecilho, ela pode conquistar aquelas coisas, correr atrás dos objetivos dela e, é claro, você é um grande exemplo disso aqui na cidade de Petrópolis. Obrigado pela presença. Valeu, galera. Obrigado. E assim, deixo para todo mundo aí a minha mensagem final para a galera que está assistindo aí. Cara, faça tudo com muito amor, determinação, força de vontade e respeito. Porque um dia vocês vão chegar lá. Não importa como vocês vão chegar, mas não perca o seu eu interior. Vá à luta que consegue sim. Eu consegui, cara, todos nós conseguimos. Abraço aí. Obrigado mais uma vez, Douglas. Para você que está nos acompanhando, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o programa ainda não acabou. A gente volta daqui a pouco, tem notícia para trazer para você, mudança no transporte público, enfim, é claro, também vamos abordar a política aqui de Petrópolis. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente trouxe aqui a entrevista com Douglas Matos, piloto de kart, mas como uma motivação também, é claro, uma pauta de reflexão a respeito da acessibilidade aqui em Petrópolis. A gente dá início agora, então, ao nosso noticiário. Vamos falar sobre o imposto de renda, na verdade, porque os motoristas de aplicativo e taxistas autônomos têm direito pela legislação a descontar 40% de seus rendimentos na hora de calcular os ganhos registrados como tributáveis no imposto de renda da pessoa física. O prazo final para enviar a declaração termina na próxima quarta-feira, então fique atento. Os 40% são incluídos como se fossem as despesas que ele precisa ter. Foi inclusive que destacou o supervisor do benefício a respeito sobre o imposto de renda. De acordo com ele, os motoristas precisam realizar manutenção do veículo, gastam com gasolina, pneus, limpeza, entre outros. Essa é uma fórmula para aqueles profissionais que não são empresa e nem microempreendedor individual, afirmou José Carlos da Fonseca, que é o supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda. Ou seja, tem direito ao desconto somente os motoristas que não possuem cadastro nacional de pessoa jurídica, ou seja, o CNPJ, e, portanto, recebem pelas corridas como pessoa física, como é o caso dos motoristas de aplicativos como Uber e 99, bem como alguns taxistas. O motorista primeiro deve calcular se precisa apresentar a declaração neste ano. Para isso, é necessário ter registrado todas as quantias recebidas em 2022. O desconto de 40% é aplicado sobre o total dessas receitas somadas. Se o valor restante, ou seja, os 60%, for maior do que R$ 28.559, o profissional é obrigado a declarar o imposto de renda da pessoa física. Vale lembrar que se o motorista de aplicativo, por exemplo, tiver uma outra fonte de renda, ela entra integralmente na soma, sendo que o desconto de 40% deve ser aplicado somente sobre o valor recebido nas corridas realizadas. Constatada a necessidade de declarar o imposto de renda de 2023, os motoristas devem recorrer ao chamado Carnê-Leão. A ferramenta faz o cálculo automático do imposto a ser pago de acordo com o rendimento de cada mês. E faltando 2 semanas para o Dia dos Namorados, e para aqueles que pretendem presentear alguém especial,
é necessário tomar alguns cuidados, principalmente com as compras na internet. No próximo dia 12 de junho é comemorado o Dia dos Namorados. E durante essas datas comemorativas é de praxe uma alta no consumo e no comércio. Aqueles que se preparam para comprar presentes começam a pensar em o que comprar e como comprar. Segundo o coordenador do Procon de Petrópolis, Fafá Badia, desde a pandemia houve um crescimento muito grande em compras online e que hoje cerca de 70% do que as pessoas compram é pela internet. Entretanto, o consumidor precisa ficar atento. Entre as dicas estão observar a data da chegada, principalmente nessas datas especiais em que, se não chegar naquele dia, não tem mais graça. Por isso, é importante pesquisar qual é o site, qual a política de entrega e verificar se tem rastreamento. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o cliente tem direito de arrependimento. Caso o produto não agrade ao consumidor, ele pode inclusive se arrepender em até 7 dias a partir do manuseio daquele produto. E as empresas devem devolver o dinheiro sem qualquer custo de devolução. Tá, então fique atento você que está nos acompanhando na hora de fazer alguma compra pela internet para esse Dia dos Namorados. Verifique também a data, né, prevista aí para a chegada do presente para você não entregar depois, né? Vai entregar presente para alguém esse ano, Wellington? Por enquanto não. Por enquanto não. O Wellington já está aqui com a gente no estúdio, mas não é para falar de presente do Dia dos Namorados não, viu? A gente vai trazer aqui o cenário político de Petrópolis toda segunda-feira para você, trazendo os bastidores aqui da política, né, Wellington? E o que temos para essa semana? Richard, hoje a política de Petrópolis está um pouco misturada até com a política nacional. Eita. É porque na última semana a gente teve uma vistoria de deputados federais aqui na cidade. Foi o deputado Max Lemos e Marcos Tavares, eles são do PSD do Rio de Janeiro, e eles vistoriaram as obras paradas da nova subida da Serra. O que eles encontraram? O que a gente está cansado de ver descendo a Serra todo dia? Os viadutos e pontes que não chegam a lugar nenhum, o túnel parado, abandonado. Então eles elaboraram um relatório a partir disso e vão entregar para a presidente da comissão, sugerindo ao governo federal que faça uma nova licitação para as obras e também acompanhe, né, avalie o material que já está lá, porque a gente vê, por exemplo, descendo a serra, o material com ferrugem, enfim, essa degradação toda do material. E ainda falando em transporte, Richard, hoje também a gente acordou com uma notícia que para os moradores do Roseiral parece que foi boa, pelo que a gente escutou aí. E eu tenho um vídeo selfie daqui a pouquinho para passar do vereador Fred Procópio, porque ele comemorou um pouquinho isso, é que agora a linha do Roseiral não será mais operada pela Cascatinha. A prefeitura anunciou hoje de manhã que essa linha será assumida pela Turp e pela Cidade das Hortênsias. Segundo a prefeitura, esses veículos são emprestados, mas, pelo que a gente apurou, os motoristas e cobradores, né, os funcionários desses ônibus, também são da empresa Turp Cascatinha. Turp e Cidade das Hortênsias. E a gente tem, então, um vídeo selfie do Fred Procópio, porque é um dos resultados das fiscalizações da Câmara, que o Fred também tem participado. E ele, então, comentou um pouquinho sobre isso, porque eles já tinham conseguido essa troca lá no Carangola. Sim. E agora, então, aí no Roseiral, e ele explicou um pouquinho melhor pra gente. Ano passado ainda conversei com o prefeito sobre isso, com o ex-presidente da CPTrans, sobre os problemas da aviação Cascatinha. Naquele momento optou-se por 3 intervenções separadas, né? A ideia era vir avançando na mudança do sistema gradualmente. E o Carangola foi o primeiro lugar, o segundo seria o Grande Retiro, incluindo as linhas do Roseiral e Jardim Salvador, nesse Grande Retiro até o Quarteirão Brasileiro. E em terceiro, a Estrada Saudade. Houve uma série de contratempos, as coisas não avançaram do jeito que o governo havia previsto, mas o fato é que depois de 2 fatores em especial, na minha opinião, fica cada vez mais evidente a necessidade do poder público retomar essas linhas e redistribuir para outras empresas. Primeiro, um pedido de recuperação judicial da aviação Cascatinha e da aviação Petroita que pertence ao mesmo grupo econômico. No pedido de recuperação judicial, ele precisa apresentar os ativos que ele tem e um plano de recuperação da empresa para evitar a falência. Quando acontece o segundo fator determinante, que é esse trágico incêndio que assolou a garagem das empresas e atingiu a nossa cidade, criando todo esse desgaste, todo esse pânico que a gente está vendo, fica evidente que a empresa que já tinha um ativo comprometido pela idade dos ônibus passa a ter mais dificuldade de se recuperar. Então, parabenizo o governo municipal por ter feito
a intervenção que fez agora, e espero que a gente avance em diálogo ainda com os empresários, avançando nessa retomada e restabelecendo essa retomada das demais linhas. Então, para atualizar, Richard, passados aí 3 semanas do incêndio, né? A gente tem, então, 27 ônibus repostos, né, na Cascatinha, dos 28 perdidos, lembrando que tinha aqueles ônibus que já não estavam mais em uso. No dos sucata, 28, né? Isso, exatamente. Dos 28 que realmente foram perdidos, então a gente tem 27 repostos, somando então com esses da Turp e da Cidade das Hortênsias que também estão entrando, além de 2 da própria empresa também que entraram em operação hoje. Ao todo, Cascatinha e Petroíta, dos 48 veículos perdidos, perda total novamente, 30 já foram repostos. Então a gente tem aí ainda algumas comunidades enfrentando bastante dificuldade para conseguir o ônibus e a gente está vendo, né, os vereadores também acompanhando essa situação. Só para a gente comentar aqui rapidinho a respeito sobre a questão, ao primeiro tema que o Wellington comentou aqui sobre a subida da serra. A gente teve inclusive na sexta-feira passada uma reunião aqui na Câmara dos Dirigentes Lojistas de Petrópolis. O atual secretário de Energia e Economia do Mar, que também é ex-deputado federal, o Gléo, esteve aqui presente em Petrópolis, conversou com a sociedade civil organizada e abordou justamente 3 pilares. Um deles era a subida da serra, o que isso tem impactado para o desenvolvimento econômico de Petrópolis, para o turismo, para como Petrópolis como atrativo da região serrana. Abordaram também outras questões voltadas principalmente aí a questão também de pedágio e outras questões econômicas aqui do município e que foram abordadas durante essa reunião realizada na última sexta-feira. A respeito dos ônibus, a gente tem acompanhado realmente a dificuldade aí de toda a população petropolitana. Agora basta saber como que vai funcionar essa realocação, essa substituição. Os ônibus que estavam operando no Roseral vão operar em outros locais para de alguma forma tentar suprir a necessidade das comunidades. Esses motoristas que operavam nesses ônibus vão operar em outro lugar. Como que isso vai funcionar? A gente ainda vai apurar isso mais para frente e traz aqui para você. Correto, Wellington? É isso mesmo. Acaba tendo um peso muito político, né, Richard? Porque a sociedade civil está cobrando a melhoria na mobilidade urbana como um todo, na chegada na cidade, no trânsito e também no transporte. É o que a gente tem ouvido, né, dos representantes comerciais quando a gente faz essas entrevistas. Perfeito, Wellington. Obrigado pelas suas informações. Segunda-feira que vem tem mais um cenário político aqui, né? Com certeza, a gente está aqui de volta. Boa tarde. Para você que está nos acompanhando, lógico, não sai daí porque segunda-feira que vem a gente sempre trazendo um bastidor aqui para você, hoje sobre o transporte público e essa alteração aí, inclusive lá na localidade do Roseral, mudanças aí a respeito sobre a linha de ônibus que vai operar na localidade. Hoje, inclusive, eu acompanhei lá, quem está fazendo a operação é a Turp, pelo menos nessa segunda-feira. Mudando um pouco de assunto, escolas interessadas em participar da Olimpíada Brasileira de Robótica podem se inscrever pela internet somente até essa segunda-feira, dia 29. A avaliação tem o objetivo de incentivar o estudo da robótica, estimular os jovens para carreiras científico-tecnológicas e despertar o interesse dos estudantes para diversas áreas do conhecimento, como ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, de forma integrada e multidisciplinar. Para se inscrever, os professores devem acessar o site da Olimpíada Brasileira de Robótica em www.obr.org.br/inscrições e seguir as instruções. O professor é o responsável por realizar essas inscrições dos estudantes. Então, é só até hoje, hein? Não perca a oportunidade. O governador do Rio de Janeiro e a Total Energies assinaram na última sexta-feira um memorando de entendimentos. É uma atuação em conjunto para o desenvolvimento da geração eólica offshore no estado. De acordo com a duração de 2 anos, marca a colaboração entre Estado e as empresas com estudos relacionados aos incentivos fiscais tributários e também para a expansão de futuros projetos. A gente tem a matéria, você acompanha nesse momento.
Ao assinar o documento, o governador Cláudio Castro manifestou a sua satisfação pelo avanço de ações sustentáveis no Rio de Janeiro, o que classificou como uma vocação. O acordo foi celebrado com Charles Fernandes, diretor-geral da empresa Total Energies, EP Brasil, e presidente da marca no país. Participou também o secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal. O estado do Rio de Janeiro, além dos ventos constantes na região norte fluminense, tem como diferencial a infraestrutura logística e portuária adequada para a implantação de eólicas offshore. No Brasil, há quase 50 anos, a Total Energies avalia áreas desde o ano passado para licenciamento ambiental de projetos eólicos offshore. No final de 2022, a empresa anunciou a assinatura de um MOU com Promo Logística. No final de 2022, a empresa anunciou a assinatura de um MOU com Promo Logística. É uma holding controlada pelo EIG e responsável pelo desenvolvimento do Porto do Açu para estudos que visam a instalação de bases de apoio logísticos no Açu para apoiar projetos eólicos que venham a ser desenvolvidos pela Total Energies. Tá, então a gente acompanhando aí investimento na geração de energia eólica, importante inclusive esse investimento, até porque é energia limpa, né? Então a gente sabe o quanto que o meio ambiente agradece nesses casos. A gente vai voltar a falar sobre Petrópolis e a gente vai conversar com o nosso repórter, o Guilherme Matos. Ele que vai trazer informações a respeito para a gente sobre o bar que foi demolido nesse fim de semana aqui na Paulo Barbosa, principalmente ali na altura dos pontos dos executivos. Ele vai trazer mais informações para a gente. Guilherme, uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão de casa. Exatamente, ontem a prefeitura realizou essa ação, a demolição do bar Caçulinha, que ficava aqui na altura da Paulo Barbosa, bem próximo de onde o Petropolitano costuma pegar ali os ônibus executivos, também tem ali a parada do 500. Então foi exatamente nesse ponto que realizou a ação da demolição do bar Caçulinha, e essa ação é parte da revitalização da rua Paulo Barbosa. Essa revitalização é uma ação que acontece desde 2019, a revitalização do centro histórico em si é mais completa, mas a da Paulo Barbosa acontece desde 2019 e se trata principalmente do alargamento das calçadas e do aterramento dos fios. Vale lembrar também que por toda a Rua do Imperador o aterramento dos fios foi feito só de um lado e aqui vão começar a ser feito esse projeto de aterramento dos fios. A ação aconteceu ontem e essa ação só foi possível por meio de um acordo entre a CPTrans e o dono do Caçulinhas para ele receber um espaço completamente novo no terminal rodoviário do centro. Nem é tão distante, né? A pessoa que costuma vir no bar do Caçulinha nem vai precisar se deslocar muito mais para ir até a nova localização do bar do Caçulinha. E esse espaço se encontra logo ali na frente do terminal rodoviário do centro. Perfeito, Guilherme. Obrigado pelas suas informações. A gente vê aí o fundo, inclusive, né, já com algumas faixas aí de interdição desse trecho. Basta saber agora quanto que a prefeitura vai realizar as obras aí, né, para realmente, se for esse o caso de alargamento das calçadas, a gente vê essa obra concluída. Obrigado pelas suas informações, Guilherme. Um bom trabalho para você. Nada, Richard, igualmente. Inclusive, para você que está nos acompanhando, o estabelecimento fica agora ali, logo quando você entra no terminal rodoviário, perto daquelas máquinas que sempre dão problemas de recarregar o RioCard, fica logo ao lado do estabelecimento, né? Esse acordo realizado então. Vamos conversar um pouco, vamos mudar de assunto, quem sabe, vamos falar sobre esporte? A gente já está aqui, na verdade, segunda-feira, fim de semana passou, já teve jogos, inclusive, e para falar um pouquinho sobre isso, nós temos aqui o repórter Gabriel Hatch. Gabriel, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Como que foi esse fim de semana de esporte aqui em Petrópolis? Boa tarde, Richard, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vamos falar primeiro sobre futsal. Opa! O Esporte Clube Correias, o elenco profissional do Esporte Clube Correias, continua invicto no Campeonato Carioca. Já são 4 rodadas e as 4 eles venceram. Olha, então, que isso, 12 pontos assim. Isso aí, já. 12 pontos já, líder do campeonato. A partida aconteceu agora, nesse fim de semana, e foi contra o São Gonçalo.
A partida foi fora de casa, foi lá em Mauá, no ginásio Mauá, e venceu por 3-0. Os gols foram marcados por Tuti, por Caiozinho e por Joãozinho. Caiozinho, vale detalhar que é um garoto sub-20 que tá jogando muito, tá voando, subiu pro profissional ano passado e tá jogando muito. Se puder jogar na tela a classificação, por favor, do campeonato. Vamos mostrar a classificação então daqui a pouco para você. Tá aí na tela? Isso. O Correias está em primeiro com 12 pontos, 4 vitórias. Seguido do Vasco da Gama, que está com 10 pontos, 3 vitórias. E é isso. Então, Correias disparado em primeiro, buscando mais uma vitória, que será agora o próximo jogo. Será em casa. Será em casa contra o Olaria, nessa próxima sexta. Então ali você, só para a gente complementar aqui, o Vasco é o segundo colocado, também invicto, teve 3 vitórias e 1 empate, somando 10 pontos. Pena que o time profissional de campo não está muito favorecido, Isso né? a gente não precisa falar, vamos deixar assunto de campo, vamos falar de outra coisa no campo. Vamos falar do Petrópolis no campo, do Vasco no campo. Não é pra tocar nesse assunto, não. Vamos lá, fala pra gente o que a gente também tem de esporte aí. Temos também agora o elenco do Petrópolis FC. O elenco profissional está disputando o campeonato Série A2, né, como a gente já falado aqui nos outros programas, e empatou nesse fim de semana. A partida foi contra o Americano, fora de casa também, lá no estádio do Americano, e o adversário empatou no segundo tempo por 1-1. Petrópolis vinha ganhando de 1-0, e no finalzinho, o Americano vem, faz aquele empate. Com isso, o Wellington ganhando mais uma aposta. Mais uma vez o Wellington aqui, no Correio Petropolitano Debate, dando uma lavada aqui no apresentador e nos comentaristas, porque acertando todos os placares. Isso. E o próximo jogo do Petrópolis vai ser em casa, vale lembrar, e será nesse sábado, dia 23, contra o América. Então vamos torcer aí pro Petrópolis Futebol Clube, quem sabe conseguir uma vitória dentro de casa, o apoio da torcida e, é claro, também torcer para que não tenha nenhum tipo de lesão, nenhum jogador também sofra aí algum tipo de lesão. No último jogo a gente lembra aqui em Petrópolis, 2 jogadores da equipe do Petrópolis Futebol Clube precisaram sair de campo na ambulância. É isso, Gabriel? Então é isso. Tá certo, então a gente volta na semana. Bom, vamos aproveitar então aqui o seu palpite para o jogo de sábado, então, do Petrópolis Futebol Clube. Eu vou manter confiante, porque já o primeiro jogo que o comandante já ganhou, então vou chutar 1-0 de novo, repetir o placar do primeiro jogo aqui em casa. Então eu vou otimista dessa vez, vou colocar 2-0 Petrópolis Futebol Clube e vamos ver na semana que vem quanto que vai dar. Eu trago depois aqui o palpite do Wellington para ver também se essa maré de sorte dele vai continuar. Gabriel, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre 3Gs, porque a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia vai expandir o número de escolas municipais no modelo de escola a tempo integral em 2024. A medida vai ser adotada após o secretário Bernardo cumprir uma agenda na capital federal e despachar com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Cátia Helena Safrina, que autorizou então essa expansão do modelo ETI, Escola de Tempo Integral, para o município. Então, se você é tririense, a partir do ano que vem pode acompanhar as oportunidades das vagas, das unidades, né, que vão fornecer esse tempo integral nas escolas. E como a gente comentou aqui sobre oportunidade, o Balcão de Empregos de Petrópolis fornece nessa semana 91 oportunidades. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo em seu balcão de empregos na internet mais 91 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, petropolis.rj.gov.br, até sexta-feira, dia 2 de junho. O balcão de empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Entre as oportunidades desta semana estão balconista de lanchonete, copeiro, motorista de caminhão, padeiro, auxiliar de montagem, vigilante, entre outras. As vagas são atualizadas semanalmente. Como a gente comentou aqui que ia falar o palpite do Wellington, o Wellington falou que vai ser 1-0 também, seguiu aqui a onda do Gabriel Hatch.
Vamos mudar de assunto e falar sobre o tempo, porque aqui em Petrópolis a gente viu com a entrada do Guilherme Matos aqui para falar sobre a demolição do barzinho aqui no centro de Petrópolis. Casaco, tempo nublado, mudou e muito. Mas para trazer essas informações, quem vai falar com a gente é o repórter Eric Portela, que inclusive, por conta acho que de uma frente fria, tem mudança também no estágio de observação da Defesa Civil de Petrópolis, né, Eric? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É exatamente como você falou. O clima mudou bastante por aqui e teve alterações, sim. A Defesa Civil de Petrópolis emitiu um boletim que altera o estágio operacional do município. Altera para observação. Essa alteração foi feita por conta de uma frente fria que está passando pelo oceano, Richard. A Defesa Civil também pede que a população fique atenta às próximas atualizações que a Defesa Civil estiver emitindo e também cadastre o seu CEP através do envio de mensagem de texto para o número 40199. Repetindo o número, 40199. Os números cadastrados poderão receber mensagens de alerta. E para a próxima terça-feira, aqui em Petrópolis ainda, a temperatura é de mínimo de 15 graus e máxima de 23 graus. E a probabilidade de chuva, Richard, se encontra em 60%. Tá certo, então o pessoal vai ter que trazer o guarda-chuva e o casaco também para essa semana, né? Obrigado pelas suas informações, Eric. Um bom trabalho para você. Exatamente. Obrigado, Richard. Para você que está nos acompanhando, já ficou o recado aqui, então não deixe de trazer o casaco, o guarda-chuva, porque o frio vai continuar na cidade pelo menos nessa terça-feira, viu? Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. É claro, amanhã nosso encontro marcado, a 1h da tarde, e você é nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de